E não raras vezes, agressores eles relatam que eles se aproximam, que eles escolhem as vítimas. Quem são as vítimas mais vulneráveis? Às vezes a vulnerabilidade não está na vítima em si, na criança ou no adolescente. Está na família que circunda. Então eles escolhem de acordo com o quê? Com o pai, com a mãe, com a avó ou com o avô. Então eles veem que aquela criança é mais vulnerável não pela condição da criança, mas pelo meio que a circunda. Então uma das estratégias que eles se utilizam e muito é conquistarem a confiança de pai e mãe. E tem a questão de que abusador também não é só homem, tá? Tem mulheres também abusadoras, né? A gente precisa, na verdade, superar essa ideia romantizada de que família é lugar de proteção absoluta. Porque as pessoas, às vezes, por algum motivo, seja ele porque, sim, tem um bom convívio familiar, ou por uma questão religiosa, às vezes acreditam assim, não, esses problemas só acontecem na rua, só acontecem do lado de fora, só acontecem na casa dos outros. Então, por isso da importância. Porque às vezes a coisa está acontecendo dentro de casa e a pessoa não quer assistir um vídeo, não quer ver uma informação sobre isso, e aí, na verdade, ela está ainda mais suscetível a um tipo de criminoso como esses. Até porque, assim, abusador de crianças não tem cara de abusador de crianças. Ia te fazer essa pergunta. O abusador, ele tem uma cara? Ele tem um perfil? Porque as pessoas acreditam de forma completamente equivocada que facilmente identificariam um abusador sexual de crianças. Aí você fala assim, com base em quê? Como se assim, não, se eu vir alguém atravessando a rua, eu vou conseguir apontar e falar assim, tá indo ali um abusador de crianças. E não é assim que eles agem. Primeiro, como você muito bem disse, existem mulheres que são abusadoras. Então já cai essa primeira ideia de que assim, mulheres não agridem. Mulheres agridem, praticam diversas formas de violência, não só maus tratos, tortura, abuso, sadismo, homicídio de crianças. Além disso, abusador ele não tem um perfil. A maioria é homens, mas não existe um nível social, cultural, não tem a ver com ou sem religião. Então eu falo de uma forma muito simplificada. Pode ser uma pessoa feio, bonito, casado, solteiro, com filho, sem filho. Bem-sucedido ou não. É rico isso que eu ia falar. Bem-sucedido. As pessoas Sim. costumam... não, ele é ótimo. Ele é um super médico. Sim. E tiram uma pessoa dessa lista, né? Tiram. E uma coisa muito importante, como você falou, é quase como se assim, ele não precisa disso. A gente costuma associar como se a pessoa precisasse fazer isso. Outro dia, até circulou um vídeo de uma mulher que estava sofrendo violência por parte do companheiro, e no vídeo ele fala, eu não preciso de ninguém, olha como eu sou bonito e gostoso, olha o meu corpo, eu não preciso disso. Como se o critério para você praticar qualquer forma de violência sexual contra alguém fosse precisar ou não precisar. E aí eu trago até aqui só para a gente questionar os fatos recentes do médico anestesista que pacientes que ele sedava para estar dentro de um centro cirúrgico. Se a gente for olhar todo esse contexto, você fala assim que ele foge totalmente ao estereótipo que as pessoas pressupõem por algum motivo que seria. Então, assim, não existe um perfil. Muitas das vezes eles exatamente escolhem os lugares que eles querem ocupar justamente para terem esse fácil acesso à criança. Então, assim, as pessoas ainda se surpreendem. Nossa, um pediatra abusava sexualmente de crianças. Nossa, era um professor. Ou era alguém que nos horários vagos prestava ali um trabalho, um cuidado e era o responsável por cuidar das crianças da família. Então as pessoas ainda se chocam com isso. Quando isso, na verdade, deveria ser esperado. Porque assim, não é um professor, um advogado, um policial, um juiz, um comunicador que se torna um abusador. Na verdade, o oposto. É um abusador que escolhe o lugar que ele quer ocupar para que ele tenha justamente o quê? Essa imagem. Acesso, né? E também ou faça acesso e essa imagem acima de qualquer suspeita. Eu acho que uma das frases que eu mais ouço em todos os mandados de busca, em todos os mandados de prisão que eu cumpri, quando a gente chega num ambiente tanto residencial quanto profissional, todas as pessoas ficam normalmente perplexas e falam, Paulo, se eu tivesse que apontar uma pessoa nessa sala de trabalho, ele seria o último que eu indicaria.
porque é o funcionário mais prestativo, é aquela pessoa que sempre chega no horário. É quase como se ele não deixasse brechas para que as pessoas desconfiassem de nada. Então, ele tem, na verdade, ele é um camaleão. Ele se adapta. Bom, falando do meu caso, assim, é exatamente isso que você falou. Era a pessoa que mais brincava com todas as crianças da família. Era aquela pessoa, nossa, mas tipo, a família passava uma mão na cabeça. Passava não, passa até hoje, né? Mas enfim, como se fosse a pessoa mais incrível, porque era uma pessoa super alegre, prestativa. Ah, vamos ensinar a Evelyn, por exemplo, a andar de bicicleta. Deixa que eu vou. Vai com o tio fulano. Não, tio fulano super, né? E formas de abuso, vou falando da minha parte, assim, que eu lembro muito, nisso que ele estava me ajudando a andar de bicicleta, a me ensinar ali, com as pessoas olhando. Ele passava a mão em mim várias vezes e ninguém se ligava. Aquilo me incomodava, eu sentia um ódio, um negócio, assim, um incômodo, mas ao mesmo tempo eu não sabia se eu podia falar, eu tinha vergonha. Quando eu comecei a entender isso, eu já estava andando de bicicleta, acho que uns 11 já, uns 10, 11, né? Foi de quantos anos a quantos anos? De 6 aos 12. Aí você vê, é um processo. Durante 6 anos e ninguém percebeu. Ou percebeu e nada fez. O que mais me revolta, na verdade, que eu sempre falo, é que, assim, já ouvia... Tipo, a criança ouve, né? Tipo Sim. assim, adulto não tem esse negócio de, não, vamos conversar ali. Eu já ouvi esse assunto na família, sabe? Ó, não deixa fulana com ele, não. Melhor não, porque ele faz isso, faz aquilo. Não ouvia ao certo o que ia acontecer, mas eu via um cuidado das pessoas em não deixar e acontecia. Sabe assim, ao mesmo tempo que eu vejo que algumas pessoas falavam assim, por exemplo, eu tenho um carinho pela minha avó, hoje eu não tenho muito contato com a minha avó porque o meu avô, ele escolheu estar do lado do abusador, né? Então, assim, hoje eu não falo com meu avô, fui muito cobrada, muito tempo, assim, me sentia cobrada, inclusive, do meu filho não conviver com o avô, mas já me libertei dessa fase. Sim. Eu acho que a gente não precisa ter essa cobrança, né, dentro da gente, enfim, essa responsabilidade afetiva por quem não teve responsabilidade afetiva com a gente. Mas eu tenho um carinho pela minha avó porque a única pessoa que eu lembro que tinha um cuidado comigo era minha avó. Porque como eu ficava muito tempo na casa da minha avó e minha mãe trabalhava, então a minha avó era o tempo todo assim, vem pra cá, fica comigo na cozinha. Ela sabia que podia acontecer alguma coisa. Eu sentia que ela era cuidado dela. Só que mesmo com esse cuidado dela não adiantava, porque de tarde ela dormia, aquele soninho dali da tarde, com a novela acontecendo. E assim, é uma coisa que hoje eu paro pra pensar, eu ouvi muito assim também, alguns casos que foram na mídia, né, que deu até repercussão porque eu me posicionei. As pessoas têm uma ilusão de falar, não, mas ele é pastor, ele é meu amigo, ele jamais faria isso. Inclusive, as minhas filhas, ele convive aqui com as minhas filhas diariamente. Isso me dá uma revolta tão grande, porque eu só imagino o quanto eu ouvi isso e ninguém foi por mim, sabe? E é exatamente como a gente falou, são as pessoas acima de qualquer suspeita. E é exatamente por isso que elas conseguem, durante tantos anos, praticarem os crimes na frente de todo mundo. Porque as pessoas também têm essa ilusão, Evelyn, de que, parece que o abuso de criança é assim, a pessoa vai ficar escondida atrás de uma moita, uma criança vai passar numa rua deserta, ele vai agarrar, levar para o meio do matagal e estuprar. Isso acontece, mas não é disso que a gente está falando. É aquela pessoa que está dentro de casa. 72% das violências sexuais contra crianças e adolescentes acontecem ou na casa da vítima ou na casa do agressor. É isso que eu ia perguntar, Paula. Você falando, tipo, é muito mais comum a criança sofrer um abuso dentro de casa do que na rua. Exatamente. A criança está muito mais vulnerável a alguém que ela conhece do que a um estranho. Até porque, assim, uma das principais armas... As crianças não são tiradas da vigilância do pai, da mãe, de qualquer responsável, sob a mira de uma arma. Não existe uma ameaça. É tudo feito de forma ali... existe uma conquista da confiança. E uma vez que você confiou, você deixa. E às vezes tem essa falsa noção do tipo... mas está todo mundo dentro de casa. Ou a porta está aberta. Ou aqui na escola tem câmera. Ou ele está andando comigo de bicicleta na rua, na frente de todo mundo, ele não vai fazer. E muitos agressores sexuais, eles têm interesse, eles têm excitação, porque existe, na verdade, uma escalada da violência. Então, inicialmente, eles começam, por exemplo, com pequenos toques, até não só para testarem aquela criança e, de alguma forma, prepararem a criança para o que há de pior, que vai vir depois. Então, ele começa a preparar aquela criança, até para ver se ela vai guardar o segredo, se ela não vai
qual vai ser a reação dela. Então, assim, muitas vezes essa ruptura, ela é sutil. E normalmente existe uma relação de carinho, de afeto, que nem você falou. É quem leva para andar de bicicleta, quem ensina a jogar bola, é aquele que te deixa usar um videogame, que te dá acesso a brinquedos. Então, assim, existe muitas vezes um carinho por parte da vítima com o agressor. Existe uma relação. E, assim, a criança às vezes não percebe qual foi o momento que ele transgrediu. Porque a coisa às vezes vai acontecendo de forma sutil. E às vezes ela só vai se dar conta depois. Então, assim, inúmeros dos abusadores sexuais que eu interroguei falavam. Uma vez tinha um que abusava num ambiente escolar que tinha câmeras e eu perguntei, as câmeras não te inibiam? E ele falou muito pelo contrário. As câmeras me excitavam. E já tiveram outros que falaram, eu abusava dentro de casa no domingo, quando tinha almoço, que a casa estava cheia com a porta aberta. Não só pela aquela expectativa, aquela adrenalina, vai chegar alguém, não vai chegar alguém, como a sensação de que ele é foda. Ninguém vai nunca me pegar. Então você vê que existe uma progressividade, uma escalada da violência, eles vão cada vez ficando piores, mais perigosos, até porque atos e crimes que inicialmente os estimulavam, chega uma hora que já não dá mais a mesma onda, não dá mais o mesmo barato. Eu estou falando dessa forma para as pessoas entenderem. Então ele precisa de coisas cada vez mais graves.